Tá bom, então tá. Quinta, 17, 8h48. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Assim, sabe? Deixa eu passar. Ei, Guma, dá licença aí, tá certo? Eu vou logo aqui adiantando. A Guma aí, sabe, com seu olhar. Ontem ela tava com um olhar penetrante. Agora ela tá com um olhar lânguido, sabe? Eu não sei o que pensa essa pequena, tá certo? Égua de ti, tá certo? Mas deixa eu avançar, dá licença aí, tá certo? Que eu tô assim um pouco ansioso. Eu vou ter que sair mais tarde. Eu vou ter que ir atrás da, sabe, só para encher o saco, eu vou atrás do SUS. O que vocês estão vendo aí é uma como é que a gente pode dizer, certo? É uma pintura, uma gravura, uma foto, é o que é isso aí? Um desenho? Tá, o desenho. O desenho da Rapunzel. Olha o cabelo dela aí serpenteando-se por trás. Mas Rapunzel é uma princesa, bicho. E eu não tô aqui de falar de princesa. Tchau, Rapunzel, tchau. Não, depois eu falo contigo, tá certo? Não, depois eu falo contigo. Tá certo? Tem aqui, eu preparei, rapaz, o negócio seguinte. Aqui tem um resto de história de Delenda Cartago, certo? Mas eu já falei, eu não sei se deixo aqui, mas deixa eu falar da Dulcineia, certo? Que eu tenho falado aqui, tá bem aqui em cima, sabe? Do Dom Quixote. Dom Quixote, seria o título de um dos meus vídeos que eu deveria ter feito aí para trás, quando eu falei de Dom Quixote, certo? Um louco, rapaz, um cavaleiro aí. Não, mas ele era da ficção, tá certo? Foi um personagem de Miguel de Cervantes aí, tirando sarro aí, sabe, daquele pessoal da Idade Média. Daqueles nobres, rapaz, os caras que tinham dinheiro, sabe? Que moravam em castelos, que alugavam, arrendavam as terras deles, sabe, para ser servos, os chamados servos da gleba, certo? Os caras dividiam a terra deles em várias porções de terra e ali deixavam pessoas ficarem ali, pessoas sem classe ficarem ali, os servos, entendeu? E esses caras no final da produção ali, sabe, agrícola, tinham que ir lá na porta do castelo, bater, toque, 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 sabe, e tirar dinheiro para dar, sabe, para dar para os nobres, rapaz, ver se pode uma coisa dessa, sabe? E os nobres não trabalhavam, sabe? Ficavam ali, sabe? O tempo todo ali na moleza, sabe? Aqui, essa aí é a Dulcineia não sei onde, rapaz, em Madrid. Dulcineia, escultura de Color Valerrat na Praça de Espanha de Madrid. Não sei se eu falei o francês correto. Color Valerrat na Praça de Espanha de Madrid, tá certo? Tá lá, quem for Madrid, procure lá a Praça de Espanha, certo? Vai encontrar a Dulcineia. Só que a Dulcineia também não é uma princesa, rapaz. Olha, ela não é uma princesa, tá certo? Deixa eu ver mais aqui fotos de Dulcineia. Tá aqui essa aqui é um cavaleiro de lata. Tá aqui, ó. Esculturas de Dulcineia e Dom Quixote de Toboso. Tá aqui, ó. A Dulcineia de lata. Não sei onde é isso. Essas esculturas. Dulcineia no mural em Quintana de la Ordem. Tá aí, ó. Aí o rosto de uma mulher madura. Uma mulher, sabe? Olha a sobrancelha dela. E aí as bochechas, certo? As falsas ali, sabe? Dá a impressão de uma mulher sofrida essa aí, essa Dulcineia aí. Porra, caralho. Entendeu? Mas assim, deixa-me. Então, assim, eu falava. No caso aí, se eu tivesse que chamar esse vídeo de Eu, Dom Quixote, você estaria me chamando de um otário, certo? Um louco aí, sabe? O Francisco de Assis, um dia ele foi para as cruzadas, certo? Ele foi, eu acho que foi a primeira cruzada. O Francisco de Assis, tá certo? Segundo as minhas anotações, ele foi um pâncio, certo? Ele era um italiano, Francisco de Assis era uma cidade na Itália, não sei se era um reino, certo? E ele foi, rapaz, acho que se juntou, sabe, aos cruzados e foi lá para ali, sabe, para o Oriente Médio, sabe, ali para a região ali ali de Jerusalém, sabe, de que fazer combate, né, combate aos muçulmanos, ver se pode. Só que o detalhe é o seguinte, rapaz, ele era filho de comerciante, tá certo? E para ele poder, sabe, ir para a guerra, ele tinha que ter cavalo, sabe? Tinha que ter cavalo, tinha que ter armadura, tinha que ter espada, tinha que ter um escudeiro, certo? Tinha que ter dinheiro, bicho. Ou então ele iria a pé esfarrapado, certo? Mas não era o caso dele. Eu acho que ele foi a cavalo. Francisco de Assis, esse cara que fundou a ordem aí dos capuchinhos, certo? Tá certo? Então assim, sabe, aí eu ficava me imaginando, sabe, com essas fantasias todas aí de Francisco, Dom Quixote, certo? Mas eu desisti, rapaz, desse mundo, eu desisti dessa onda aí, sabe? Então, assim, o Dom Quixote foi um personagem de ficção, sabe? Aí, de Miguel de Cervantes. Quer ver? Vamos ver aqui. Não, eu já falei, eu vou falar agora da Dulcineia, que justamente. Por que a Dulcineia? Ora, a Dulcineia, eu queria falar da Dulcineia. É a Dulcineia de Toboso.
É uma personagem fictícia do romance Dom Quixote, escrito por Miguel de Cervantes. Mulher imaginária e perfeita, corporizada noutras personagens e inspirada na camponesa Aldonza Lorenzo, encarnação da beleza e da virtude. Nunca aparece em pessoa no romance, no entanto, seu nome é mencionado tantas vezes na obra e tão evocada que pode ser considerada uma personagem principal. Vocês entenderam aí? O nome dela nunca aparece em pessoa, ela nunca está na cena, certo? Só aparece por citação. Né? Eu acho que assim, o Cervantes aí, sabe, ali, sabe, na tratativa do enredo dele, sabe, né, do romance dele, sabe, quis colocar assim, deixar o Quixote aí protagonizando, certo? E a Dulcinea só aparecia em lembranças, certo? E reminiscências. Dom Quixote, veja que é Dom, então ele era nobre, certo? Dom Quixote. O protagonista do romance é um fidalgo, tá aqui, ó, fidalgo. Fidalgo quer dizer filho de algo, certo? Aí uma pessoa aí, sabe, que tinha rendas, que tinha propriedades. Vai ver dono de burgo, certo? De castelo. Cavaleiro que decide sair à procura de aventura, não tendo nada que fazer, tendo a vida ganha, tendo servos trabalhando na gleba, certo? Ele se arranca, pega um cavalo, espada, armadura, pega um servo, certo? Um escudeiro e sai por aí. Segundo as suas leituras, então ele era um cara que tinha feito leituras antes. A tradição impõe que todo nobre cavaleiro tem uma dama no seu coração a quem dedicar as suas vitórias. Cervantes conta-o assim. Então, falando do Quixote, né? Cresce que num lugar próximo do seu havia uma lavradora jovem, muito bem parecida. Veja que era lavradora, não era Rapunzel, certo? Uma princesa. Por quem ele, um tempo, andou apaixonado, ainda que, segundo se sabe, ele jamais o soubesse, nem ele lhe tenha dado conta disso, certo? Aí, sabe, o cara era doido mesmo. Chamava-se Aldonza Lorenzo, e quando eu falo Lorenzo, eu estou carregando a mão aqui no italiano, sabe, e Lorenzo aí deve ser, Lorenzo, deve ser espanhol, certo? E então chamava-se Aldonza Lourenço, e a esta lhe pareceu ele por bem dar-lhe, isso é do texto do Cervantes, certo? Dar-lhe o epíteto de senhora, o epíteto quer dizer o apelido, o destaque de senhora dos seus pensamentos. E procurando nome que não desmentisse muito do seu e que se aproximasse, encaminhasse ao de uma princesa e grande senhora, tá certo? Aí já começa, sabe, o lacre, certo? Veio a chamar-lhe Dulcinea de Toboso, porque era natural de Toboso, nome que lhe parecia musical, peregrino e significativo, como todos os demais que a ele e suas coisas havia posto. Aldonza Lorenzo era uma personagem real dentro do mundo fictício do romance, mas Dulcinea de Toboso é uma mulher imaginária, nascida de leituras e obsessões do protagonista e vagamente baseada na mulher histórica. Entenderam aí como é que é? Ele teve que refazer o Dom Quixote na cabeça dele, certo? E ao invés de Aldonza, certo, ele chamou, entendia que a mulher era Dulcinea, certo? O retrato que Cervantes faz de Aldonza é de uma lavradora forte, de uma serva, certo? Uma serva da gleba, certo? Não, nem muito modesta, nem muito limpa, veja aí, certo? Vítima ocasional da lascívia. Rapaz, lascívia tem a ver com putaria, rapaz, certo? Luxúria ou lascívia é uma emoção de intenso desejo pelo corpo. Dulcinea era assim, a Aldonza era assim, certo? Uma mulher cheia de luxúria e lascívia, de emoções de intenso desejo pelo corpo. Aí... E segundo a doutrina católica, era um dos 7 pecados capitais, certo? Essa mulher não prestava, essa Dulcinea, portanto ela não era Rapunzel, se bem que o fato de ser Rapunzel não quer dizer que ela prestasse, certo? E para o cúmulo do que se podia esperar nessa época, mourisca, os mouriscos, certo? Eram os espanhóis muçulmanos batizados depois da política pragmática dos reis católicos, tá certo? Então eles eram espanhóis muçulmanos. Havia ali na Espanha muçulmanos, certo? Tá certo? E esse pessoal ali se chamava de mouriscos, mouros. O escritor apresenta sempre num contexto humorístico, irônico, quase cruel, com frases, veja, o autor, certo? O escritor, o Cervantes, com frases como diz que tinha o melhor
que tinha a melhor mão para salgar porcos que qualquer outra mulher de toda a Mancha. Vê se pode, olha, puta que pariu, esculhamba com a mulher, tá certo? Tu já pensaste, bicho? Uma mulher que salga porco, certo? Que mata porco, salga porco, porra. Nada mais distante da Dulcinea idealizada que Dom Quixote imagina, a Dulcinea no caso, certo? Como uma jovem virtuosa e imperatriz da Mancha, de beleza ímpar e sem igual. Esse Quixote não prestava também. No entanto, quando fala dela com Sancho Panza, o seu escudeiro, identifica-a como a filha de Lourenço Corchuelo e Aldonza Nogales, que no enredo da obra cervantina nunca chegam a aparecer. Assim, eu já paro por aqui, certo? Já dá pra gente ter uma ideia que para entender, certo, que Dulcinea não era Dulcinea, tá certo? E que Aldonza era o nome real, era a pessoa real, era uma ali, sabe? Nem cortesã, era uma trabalhadora, rapaz, uma serva da gleba. Vou ver se pode, tá certo? E assim vai. Então, mas isso faz parte do contexto do escrito de Cervantes, sabe? Que não era ali um romance normal, certo? Era um romance ali, sabe, crítico, um romance ali, sabe, carregado à mão, sabe, no picaresco, como se diz assim, sabe, e por aí se vai. E eu paro por aqui. Então o Don Quixote era um louco e a Dulcinea não valia nada, tá certo? Na prática, tá? Quer dizer, na cabeça do Cervantes ela era uma santa, tá certo? Mas a Aldonza mesmo, certo? Era uma mulher pragmática, digamos assim, tá certo? Porra. E eu paro por aqui, já dá para entender, entendeu? Já chega e assim se vai, tá certo? Agora deixa eu falar de uma outra mulher, sabe? Não uma outra mulher que eu queria falar, sabe? Era uma outra mulher barra pesada, tá certo? Era a Esmeralda do Corcunda de Notre Dame. Vitor Hugo, sabe? Foi outro rapaz que não prestava, sabe? Esse cara não prestava, Vitor Hugo, tá certo? Esmeralda, nascida Agnes, é uma personagem fictícia do romance de Victor Hugo, de 1831, século XIX, certo? O Corcunda de Notre Dame. Ela é uma garota cigana francesa. Perto do final do livro é revelado que sua mãe biológica era uma mulher francesa. Ela constantemente atrai homens com suas danças sedutoras, raramente é vista sem sua cabra inteligente Djali. Ela tem cerca de 16 anos e um coração gentil e generoso. Tudo bem, aí ela vai se meter lá com Corcunda, com o sineiro ali, da catedral e aquela coisa toda. Mas de toda forma, sabe, ela se une, sabe, ao lado da Aldonza, tá certo? Que também era assim uma camponesa, tá certo? E ela era uma cigana. Enfim, mulheres, pessoas comuns, pessoas populares, pessoas do povo, tá certo? Mas assim, mulheres da obra de ficção, sabe? Mas são mulheres populares, tá certo? Não eram princesas. E eu paro por aqui para não querer, sabe, encurtar mais, já são 12 minutos de vídeo, tá certo? E vou aí encurtando e vou chegando. Aqui tem alguma coisa ainda sobre Cartago, certo? Ontem eu li em latim, bicho, olha. Cartago delenda est, Cartago deve ser destruída. Hoje o pessoal, sabe, aí o pessoal aí do mundo do mundo unipolar, certo? Os imperialistas aí vigentes, certo? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 500 anos só, rapaz, de história, sabe? E ali eles querem liquidar duas etnias mundiais, globais, a etnia eslavo-russa, certo? E a etnia sino ali, a etnia chinesa, sabe? Os chineses ali, sabe? Eles vêm dizendo que tem 5.000 anos de existência, certo? Os sumérios estavam ali, sabe? Esperneando ali no 4.500, sabe? Inventando a escrita. 500 anos atrás, os chineses já estavam na pista, certo? Aí, sabe? Fazendo onda. E é esse povo hoje que se apresenta aí com a tal de com a iniciativa Cinturão e Rota, certo? Tentando criar aí uma nova rota na seda. No tempo dos chineses, eles tinham um caminho que eles percorriam, iam bater lá na Sibéria, rapaz, ver se pode. Saiu da China e iam para a Sibéria, sabe, marchando ali em caravana, sabe, levando produtos e para fazer negócios. E dessa forma evitavam guerras peronomútil, tá certo? E esse era o mundo aí, tá certo? E hoje se revive na geopolítica mundial, sabe? Essa situação aí entre chineses, russos, estadunidenses, ao lado dos países da União Europeia, sabe? Os europeus, alemães, franceses, ingleses, sabe? Belgas e quem mais aí tiver, sabe? O pessoal ali do norte da Europa, ali, sabe? O pessoal ali da Dinamarca, da Noruega, sabe? E, enfim. Eu acho que eu falei da Suécia, entendeu? E, rapaz, o fato é que o mundo está assim, sabe? Em polvorosa, certo? Assim,
Pavoroso, certo? Puta merda, égua, cacete. Aí eu tô aqui com meus papéis, um bocado de coisa anotada, sabe? Querendo falar de um bocado de coisa, certo? E tem coisas aqui que eu não posso parar de falar, tá certo? E aí, sabe? Tô aqui com a data do 16, hoje são 17, tá certo? Eu tô com 16 aqui de novo, e eu falei aqui já da Rapunzel, e enfim, tá certo? E dia 15 foi dia dos professores, e eu não quero deixar a peteca cair, tá certo? Mas vejam, tá certo? Mas assim, eu acho que eu vou aí encurtando, vou deixando meus papéis de lado, certo? Para hoje, 17, eu não anotei nada. Não, esse aqui é meu roteiro, tá certo? Do 17 tem aqui, deixa-me ver aqui o 17. Tá aqui o 17, tá certo? Foi um encontro que Lula teve com banqueiros, tá certo? E aí, sabe? Ontem eu falei e me declarei, sabe, que eu não prestava porque eu era como professor, sabe, que eu não tinha nada a dizer a respeito dos professores, sabe? Porra, cara, porque assim nós professores somos pessoas, cidadãos aí, sabe, e frequentamos universidade, sabe, mas a universidade ela é burguesa, certo, a universidade ela é capitalista, sabe, os valores são capitalistas, a gente se prepara para ir para o mercado, sabe, para ganhar dinheiro, para ganhar salário, aí, sabe, os proletários, certo, e os empresários, os caras que são filhos de empresários se preparam para ser empresários, tá certo, e manter essa relação aí, sabe, de empresários e patrões contra proletários e empregados, essas coisas assim, tá certo? Então, assim, sabe, não tem por que a gente ficar surpreso com essa história desse outro aí, Dom Quixote, poderíamos dizer que o Lula é um, sabe? O Haddad tenta aí, sabe, deixar uma clareada, mas o Lula não passa, rapaz, de um Dom Quixote, sabe? Um cara aí de ficção, tá certo? Que vive que aí, sabe, vive no mundo dos capitalistas, sabe? Eu vivi, rapaz, essas cenas aí, sabe, de ter que frequentar cozinhas aí de pessoas aí bem de saúde. Eu calcei sapatos, sabe, de adultos aí que deram esse sapato para o meu pai que trouxe para dentro de casa, sabe? O meu pai servia ali, sabe, a cozinha da Dona Iris, sabe, ali na Rua dos Tamoios, eu acho, sabe? E frequentava a cozinha ali, sabe, do seu Maninho em Altamira, sabe? Porra, bicho, sabe? E outras cozinhas aí da Dona Francisquinha ali, sabe, no Can, sabe? É ralado isso, essa história de, sabe, ficar aí, sabe, de cabeça baixa, sabe? Por quê? Porque somos proletários, bicho. E os outros são burgueses, sabe? São patrões, entendeu? Porra, cara, é foda. Então, assim, e o Lula, sabe, égua, cara, luta, luta, luta. E teve uma reunião com os banqueiros, os caras foram lá, rapaz. Foram no Planalto, sabe, no Palácio do Planalto, quando são já 17 minutos de vídeo. Foram lá olhar na cara do Lula, sabe? E ali, os banqueiros, o pessoal ali da Faria Lima. E eu escrevi bem aqui, a Faria Lima é o inimigo, tá certo? Entendeu? Aí me liga um cara aqui chamado Rosivan, sou obrigado a recusar, tá certo? Mas é assim, eu acho que foi ele que mandou assim, Excelência, por onde anda Excelência, eu acho que ele mandou uma mensagem para mim, eu não abro, rapaz, quando eu não sei, eu não guardo o número de telefone de cor, tá certo? E assim, sabe, então eu me atrapalho aqui agora, tá certo? Mas eu não abro o número, eu tenho meus receios, sabe, de ser invadido mais do que já sou, tá certo? De ser devassado mais do que já sou, de ser estuprado mais do que já sou, tá certo? Mas assim, sabe, eu tava falando então da Faria Lima, sabe? E os banqueiros quando vão lá, sabe, atrás do Lula, não é outra coisa não, sabe? Eles consideram que o Lula é um osso duro de roer, sabe, não é fácil, sabe, não sei por que a coisa é assim, sabe, na hora, sabe, de frigir os ovos, sabe, de quebrar os ovos e fritar, sabe, aí o bicho pega, mas o fato é que tem um cerco hoje, sabe, e a Faria Lima, os banqueiros dali, são os inimigos, certo, a Faria Lima é a inimiga, sabe, dos trabalhadores. O que os caras estão querendo aí, rapaz, é um tal de arroxo fiscal, sabe, manter ali, sabe, o equilíbrio das contas, para eles ganharem dinheiro, rapaz. Os banqueiros. Porra, os banqueiros no tempo de Esdras, eu acho que a gente pode marcar assim, eu acho que no tempo dos sumérios eles não apareciam ainda, sabe, na cena política, mas no tempo de Esdras, eles estavam lá ali, sabe, no pátio, ali, sabe, do templo de Jerusalém, sabe, emprestando dinheiro a juros. Eles estavam nas ruas das feiras livres da Idade Média, com bancas ali emprestando dinheiro a juros, tá certo? Esses caras emprestavam dinheiro para os reis, para o dono de castelos ali, fazer a defesa das suas posses, das suas propriedades. Eles emprestavam dinheiro, rapaz.
sabe? Já, os banqueiros da época ali, sabe? Eles eram comerciantes, sabe? Isso, o dinheiro sobrava e eles se tornavam ao mesmo tempo que eram comerciantes e a banca de emprestar dinheiro é negócio, é comércio, tá certo? Então, assim, comerciante e banqueiro é tudo a mesma laia, tá certo? Tá tudo aí, sabe, dentro do mesmo saco, entendeu? E é essa gente que nos pressiona, esse pessoal se apropria do país, sabe? Se apropria das riquezas do país, sabe? Do solo, sabe? E da força do trabalho dos brasileiros, essa é a grande questão, bicho. E foi por isso que eu falei, bicho, eu enquanto brasileiro, enquanto professor, sabe? Até mesmo enquanto advogado, tá certo? Porra, é foda, sabe? A gente não tem alternativa e o Lula fica aí, rapaz, dando uma de Dom Quixote, certo? Porra, é foda, sabe? Se equilibrando aí, sabe? Querendo aí tirar migalhas, sabe? Querendo tirar migalhas aí, sabe? Que cai debaixo da mesa dos nobres aí, sabe? E disputando com os cães que estão ali, sabe? Cães grandes, rapaz, cães imensos, sabe? E a gente ali disputando os farelos que caem, tá certo? Porra, é foda. E nós somos a maioria, nós somos a parte popular, sabe? Nós somos aí, sabe? Aí, não sei, 80% da população aí, sabe? Porra, cara, né? Os proletários aí. E assim, hoje aí, os banqueiros, sabe, eles sabem que não podem fazer aí, sabe, colocar mais reis, colocar mais pessoas autoritárias para governar. Pelo menos aqui no Brasil a gente vem aí, né, aí, sabe, desde Lula. Mas aí, rapaz, eles instalaram no mundo uma ideologia, a ideologia neoliberal, que aqui nos prende e que hoje nos arrasa, certo? Que hoje nos arrasa. Essa história, sabe? Ainda o Legião, quem que estava falando, sabe? Que além que nós estamos na mão dos banqueiros da seguinte maneira, certo? Eu não sei por que cargas d'água o Brasil arrecada trilhões aí, sabe, de impostos, mas esse dinheiro não é bastante para, sabe, aí encarar as dívidas que o país tem, tá certo? Já na saída, a metade desse trilhão, sabe, a metade desses trilhões aí vai para a mão dos bancos, tá certo? E na medida que ele dá o dinheiro, certo, ele pega de volta, sabe, porque ele precisa desse dinheiro para equilibrar as contas. E foi isso que os banqueiros vieram, sabe, ontem fazer, rapaz, lá no Planalto, sabe? Pedir para Lula não desequilibrar, sabe, não desequilibrar as contas, sabe? Que tirar dos fudidos que recebem benefício de prestação continuada. Temos a aposentadoria, como é meu caso, eu recebo do INSS, e tem, rapaz, uns fudidos aí que recebem da assistência social um tal de BPC, benefício de prestação continuada. O pessoal, rapaz, o Haddad teve a cara de lata, sabe, de comparecer perante ali a Folha de São Paulo, dar uma entrevista e dizer que os gastos, sabe, vão ser aí a próxima, vão sofrer aí o corte da navalha de Ockham, certo? A navalha de Ockham vai funcionar, bicho, e vai cortar, sabe, os benefícios fiscais. Os caras querem cortar, sabe, querem tirar o índice que reajusta ali, sabe, ou que concede a porcentagem dos recursos que vão para a saúde e para a educação, tá certo? Que são 15% aí de valores do orçamento, não sei como é que funciona essa conta aí, tá certo? Mas aí o Haddad levou essa proposta de fazer corte aí nesses índices aí, índices que reajuste o salário mínimo e aquela coisa toda, tá certo? O neoliberalismo tá de ferrabes, para não dizer foder, tá certo? Puta que pariu. Então é assim, meu chapa, tá certo? É assim que a coisa tá. E eu tô falando isso aí, sabe, dizendo de Cartago, falando de Cartago, tá certo? Porque assim, a guerra que a gente vive hoje, sabe? É a guerra ali, sabe, entre romanos e cartagineses, tá certo? E hoje nós temos a guerra aqui, sabe, entre burgueses e proletários, tá certo? O Brasil é um país de muitas riquezas, certo? Um país aí que arrecada muito, sabe? O pessoal quer nos matar, rapaz, na verdade é isso. Hoje a extrema-direita, sabe, tem um pessoal que diz aí, sabe? É mais ou menos o que estão fazendo hoje lá na Argentina. O tal de Milei quer assassinar 2/3 da população argentina, tá certo? Para ali equilibrar as contas. Eu acho que eles querem fazer a mesma métrica aqui no Brasil, certo? Mas matar 2/3 de brasileiros aí, sabe? E sobrar só 1/3 aí, sabe? Para equilibrar as questões. No mundo eu acho que eles querem a mesma coisa. Pô, lá mas vai ser foda. Para onde vão levar tanto corpo de chinês? Para onde vão levar tanto corpo de indiano, certo? Porra, a Índia, me parece, tem a maior população do mundo, eu acho, certo? Depois vem a chinesa, tá certo? São bilhões, se fala em bilhões, bilhões de seres humanos, certo? Por onde é que vão tantos corpos? Certo? Porra, caralho. Para levar nos navios, nas naves espaciais aí, sabe? Do Elon Musk não vai dar, leva lá para a Lua para quê? Tá certo?
Bicho, fazer campo de concentração, sabe, para queimar fornos crematórios, como tinha nos campos de concentração, também não vai dar, tá certo? Eu não sei o que é que vai acontecer. Esse mundo tá maluco, rapaz, só pode ser. Bicho, eu vou te contar. Então, assim, eu acho que eu vou ficando por aqui, sabe, com esse desânimo aí, sabe? Pô, foi de fumar, sabe? Mas o fato foi que o Lula se reuniu com banqueiros, sabe? E que os caras foram lá, foram pra cima, rapaz, sabe? O Brasil é um país neoliberal, sabe? Entregue, sabe? Fernando Henrique, que tem 94 anos de idade, sabe? Foi um sacana, sabe? Ele entregou aí, sabe? O país para a ideologia neoliberal, tá certo? Foi o primeiro que começou. Então é assim, tá certo? Porra, bicho. Eu acho que eu vou parando por aqui com esse desânimo, certo? Égua. Então tá certo? Eu digo pra vocês que meu nome é Ernest, certo? E meu canal é quem fala muito da Bom Dia Cavalo, Day, certo? Hoje desanimado, acho que vai ser esse hoje, sabe, o título do meu vídeo, sabe? Desanimado, tá bom? Vamos perder as eleições em São Paulo, sabe? Eu não entendo o que é que tá acontecendo ali com aquele povo escroto de São Paulo, entendeu? E no Nordeste, rapaz, sem falar do Nordeste. E aqui em Belém do Pará, rapaz. O Edmilson não perdeu pro Éder Mauro, certo? Hoje o Sonic estava dizendo que o cara que é candidato, o político que está no poder, certo? Que é candidato à reeleição, seja ele presidente, governador ou prefeito, certo? Ele sai com uma vantagem imensa, ele não disse, mas eu calculei 50% de vantagem sobre os outros candidatos. O Edmilson estava aqui em Belém do Pará, rapaz, prefeito, candidato à reeleição, sabe? Mas não teve condições de derrotar um escroto, o Éder Mauro, rapaz, sabe? Um cara, aí, sabe, um fudido bolsonarista, certo? Um fundido extrema-direitista, certo? Eu não vou dizer que o cara é assassino, eu não tenho como provar, sabe? Mas a vida pregressa dele, eu acho que denuncia isso aí, entendeu? Mas eu não tenho como provar, então não vou acusar, não vou dizer, porra, não me respeito disso. Mas se você dizer que o Edmilson Rodrigues perdeu, rapaz, pra esse cara, quem vai pro segundo turno é o tal de Igor Normando, primo do Helder Barbalho, tá certo? Que não tem experiência administrativa nenhuma, sabe? E o Edmilson, rapaz, caiu, vê se pode uma coisa dessa. Isso é mais uma razão pro meu desânimo, tá certo? E lá em São Paulo, o Boulos não consegue. O pessoal estava dizendo assim, eu não conseguia entender, sabe? Que o Boulos está perdendo pro identitarismo, sabe? Aí vai em cima, vai embaixo, vai em cima, vai embaixo, sabe? Aí eu diria então assim, vou explicar por quê, sabe? Que o Edmilson perdeu também pro identitarismo, só que aqui, desde quando ele assumiu, ele abriu mão, sabe? Do identitarismo. Sabe? O que é o identitarismo de Boulos? O que é o identitarismo de Edmilson, sabe? Ainda agora estava dando uma entrevista no 247, um cara chamado Walter Pomar, tá certo? O Walter Pomar é reconhecido aqui, inclusive em Belém, e pela turma do Edmilson. Eu pertenço ao grupo do Edmilson, tá certo? A força o que um dia já foi a Força Socialista, hoje é a ACP, Ação Popular Socialista, certo? E nós, aí, sabe, em 2005 nós desistimos de fazer uma guerra contra o campo majoritário do PT, liderado por Zé Disseu, tá certo? Aí se propôs ali em 2005, acho que foi em 2003, houve ali uma bronca com a questão da reforma da Previdência, a Heloísa Helena, sabe, pulou fora do PT, e um grupo de outros petistas pularam fora, e daí nasceu o PSOL, tá certo? Porra, foi foda. E junto com esse pessoal aí, eu fui junto de cambulhada, tá certo? E hoje tava o Walter Pomar, que viveu a mesma situação, sabe? Mas tava com um discurso duro, sabe? Contra o Lula, contra o Haddad, tá certo? Dizendo que aí, sabe? Nós estamos entregando aí, sabe? Entregando a luta. E o Walter Pomar, pelo visto, é um cara identitário, tá certo? É um cara de resistência, é um cara aí, sabe? É um cara de extrema posição, tá certo? Dentro. Ele é um identitário no sentido da luta de classe, tá certo? E nós resolvemos aí, sabe, o grupo do Edmilson resolveu sair do PT, na época era a Força Socialista, tá certo, para se juntar. Isso foi em 2005, eu me lembro muito bem, e eu fui junto, tá certo? Tá certo? Mas eu acho que eu errei, tá certo? Porque hoje se diz aí então que o Boulos, como o Edmilson aqui, perderam para a luta identitária, certo? Essa questão aí da luta identitária, da luta aí, sabe, essa luta extremista, a luta sectária, tá certo? Eu acho que é nesse sentido que vai a ideia de identitário, tá certo? E de não abrir mão, sabe? Se diz que o PT hoje é um partido de social-democracia, um partido de centro, tá certo? Que dizem uns que também social-democracia não existe, tá certo? E nós aí, sabe, que resolvemos aí, o pessoal da Força Socialista na época quis ficar aí, sabe, na extrema direita, tá certo? Na extrema esquerda, tá certo? E saímos do PT, tá certo? Eu era do PT, saí do PT, tá certo?
quando já são 29 minutos. Eu incumpridei legal isso aí. Aí o Walter Pomar estava falando aí. Só que o Walter Pomar, bicho, não é. Está resistindo até hoje ao campo majoritário, sabe, do Zé Disseu. O Zé Disseu está em plena atividade. Acho que ele nunca largou, sabe, as suas posições e hoje ele tem muita influência dentro do PT, tá certo? E esse campo majoritário aí, sabe, que é o campo aí que está dando a direção que o PT tem e que dá a direção que o governo do PT tem, tá certo? Fico por aí, sabe, aí mais desanimado ainda, então mais convencido de que o título desse vídeo deve ser Desanimado, tá certo? E desanimado será. Bom dia a todos, tá certo? Bom dia. Tá certo? Deixa eu procurar aqui a Guma, só para sacanear, tá certo? Colocar a Guma no final, se bem que não vai ficar no final, não vai interessar. Mas aí, sabe, eu vou olhar para a Guma, aí meio que desanimada também, tá certo? Cadê ela? Bora ver aqui a Guma, tá certo? Bora ver aqui a Guma desanimada, tá certo? Porra, caraca. Mas é isso, tá certo? Tá aqui a Guma, tá certo? Digo para vocês, meu nome é Ernest, mais uma vez, tá certo? Quem fala muito dá bom dia a cavalo e eu desanimado, certo? Bom dia.